E como você viu aí, o plenário do Supremo deve voltar hoje a analisar essa questão que trata das alternativas de prisão no caso de falta de vagas nas penitenciárias. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, no geral, como é a jurisprudência em relação a esse tema? Nós temos julgamentos reiterados, né? Tanto no Superior Tribunal de Justiça, aqui no STF também, analisada pelas turmas, que permitem àquele condenado o direito de cumprir pena num regime mais brando, quando não há vaga no regime da condenação dele. Então, tanto naqueles casos em que o regime inicial da pena é o regime semiaberto ou naqueles casos em que ele chegou a ser condenado no regime fechado e com os cálculos da progressão da pena ele acabou indo para o regime semiaberto, inexistindo vagas nesses sistemas, né, nesse tipo de regime, eles deveriam então, existem diversas ordens de habeas corpus que são concedidas no sentido de que eles cumpram pena num regime mais brando e aí iriam para o regime aberto e se não tiver vaga, vai então para a prisão domiciliar. E por qual razão? Porque entende que não há motivos, né, diante da possibilidade dele já estar no regime semiaberto, seja por progressão, seja como regime inicial de cumprimento de pena, a inexistência de vaga não pode gerar para o condenado esse peso de ter que se submeter a condições mais severas. Então, haveria constrangimento ilegal e é por essas razões que acabam sendo concedidas ordens de habeas corpus, no sentido de que eles tenham o direito a cumprir pena em regime mais brando. Mas isso é um problema, né, na verdade, que nós temos no Brasil. Esse é o primeiro item da pauta, então os ministros devem exatamente colocar uma solução em relação a que tipo de postura que as varas de execuções penais devem, na verdade, adotar quando estiverem diante de situações dessa natureza. Gisele, o condenado em regime aberto, cumpre pena como? Em casa? Não, na verdade, a nossa legislação estabelece que a regra seria em casa de albergado, que não é a própria residência do condenado, né? Então, de acordo com a legislação, Código Penal, Lei de Execução Penal, ele passaria o dia trabalhando, né, nesse regime aberto, ele teria que passar o dia inteiro trabalhando ou envolvido com estudo, se fosse o caso, e iria se recolher ao estabelecimento penal no período da noite e também aos finais de semana. Então, a casa do albergado é um tipo de estabelecimento penal, mas de segurança mínima. Agora, na prática, o que a gente vê é que quando não há vaga, como eu acabei de mencionar para você, há situações em que esse cumprimento da pena acaba sendo deferido nas hipóteses de prisão domiciliar, e aí, nesses casos, ele não iria se recolher à noite na casa do albergado, ele acabaria se recolhendo na sua própria residência. Mas, de acordo com a legislação, o regime aberto ele é cumprido em casa de albergado. Gisele, qual é a realidade hoje do regime semiaberto? O problema, Érica, é que diversos estados não dispõem de estabelecimento penal adequado para o cumprimento desse tipo de regime. Porque a legislação, ela traz que esse tipo de pena que implica no regime semiaberto, ela deve ser cumprida em colônias agrícolas ou colônias industriais ou estabelecimento similar. No entanto, a nossa realidade brasileira demonstra que tanto as penitenciárias, que são estabelecimentos, né, destinados ao cumprimento de pena em regime fechado, quanto casas de albergado naquelas regiões em que elas existem, acaba sendo utilizados esses locais para a execução da pena que é fixada em regime semiaberto ou para aqueles que alcançaram a progressão nesse regime. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, quem vier a ser condenado nesse tipo de regime, ele cumpre pena em regime domiciliar, na maioria das vezes, e são impostas determinadas condições para que aquele condenado possa, na verdade, usufruir desse tipo de regime. Então, existem algumas condições, como, por exemplo, ele não pode se ausentar
do distrito ali da condenação sem uma prévia autorização do juízo, ele tem que se recolher dentro de um determinado horário, né? Aqui no Distrito Federal ele tem que ficar recolhido, né, em casa no período das 21 horas até as 5 horas da manhã, ele não pode viajar sem autorização, não pode andar com pessoas que estejam também com condenação, nem com um menor que esteja cumprindo medida socioeducativa. Então, existem diversas medidas que acabam sendo impostas para esses condenados no sentido de que, para que eles possam efetivamente usufruir desse regime mais brando quando não existirem vagas, né? Foi dentro dessa perspectiva que também o ministro Gilmar Mendes acabou propondo, ele julgou parcialmente procedente o pedido, foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, no sentido de se estabelecerem alternativas para que se resolva esse problema do regime prisional que assola o Brasil. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por enquanto, mas no próximo bloco a gente volta para falar dos demais processos que estão aí para serem julgados no Supremo hoje. Ok. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, remuneração de agente político também está na pauta? Também está na pauta. Nós temos um recurso extraordinário que trata exatamente desse tema. Um município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, ele acabou instituindo uma lei que previu aí o pagamento de 13º, de também férias, e para o prefeito e vice-prefeito, além de verba de representação. E aí essa lei acabou sendo questionada no Tribunal de Justiça local. Ao julgar a lei, o Tribunal de Justiça considerou que ela extrapolou o que a Constituição Federal estabelece, porque a Constituição Federal determina que para os agentes políticos, né, aqueles que exercem mandato eletivo, como no caso, eles só podem ser remunerados por meio de subsídio com uma parcela única. E isso veda o acréscimo de qualquer tipo de gratificação adicional, ou seja, entendem que essa legislação do município ela é inconstitucional. Então, o município de Alecrim, aqui no Supremo Tribunal Federal, defende a constitucionalidade dessa legislação e também argumenta que o Tribunal de Justiça não poderia ter julgado essa legislação municipal tendo como parâmetro a Constituição Federal, que o parâmetro que ele deveria utilizar para análise de controle de constitucionalidade deveria ser a Constituição Estadual. Então, este é um dos processos que está na pauta, um recurso extraordinário com repercussão geral. E na pauta tem algum pedido de vista que pode ser devolvido hoje? Não, nós não temos nenhum processo com esta característica. Nós temos ao todo 16 processos, a maioria inclusive são recursos extraordinários, tem também agravo, embargo de declaração, ação direta de inconstitucionalidade, mas nenhum com previsão para devolução de pedido de vista. Tem um dos casos, inclusive, que trata sobre... houve uma portaria do Ministério da Fazenda que é de 1993, e nessa portaria acabou permitindo o parcelamento de débitos referente ao COFINS. E dentro das normas, né, estabelecidas nessa portaria, estabeleceu-se que aquelas pessoas que estivessem discutindo esse débito judicialmente, elas não poderiam, então, entrar no parcelamento. Então, o que se argumenta aqui no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida, é que essa portaria seria inconstitucional por ofender princípio da isonomia, por até, de certa forma, impedir o acesso à justiça, porque entendem que o fato de um tributo estar sendo questionado na justiça não impediria das pessoas, dos contribuintes serem beneficiados com o parcelamento na forma como foi estabelecida a portaria. Então, este também é um processo que está na pauta. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Semana que vem a gente volta para falar das pautas do Supremo Tribunal Federal. Até lá. Obrigada.